Glória a Deus. Testemunho próprio. Eu, Joel Lopes de Assis, não poderia encerrar este trabalho de centenas de horas sem acrescentar o meu testemunho. Foi uma experiência marcante que tive em relação à leitura deste livro, Anjos em Missão, especialmente a respeito de um evento relatado no último capítulo. Foi em janeiro de 2017, poucos dias após o atentado que aconteceu no aeroporto de Fort Lauderdale, aqui na Flórida. Decidi viajar até Boston, Massachusetts, para passar alguns dias com minhas filhas, genros e netos, sentindo um pouco temeroso de embarcar no mesmo aeroporto que havia sofrido um atentado naqueles dias. O voo entre esta cidade e Boston dura umas 3 horas. Eu estava lendo o livro Anjos em Missão. Levei o livro comigo para continuar a leitura durante a viagem. Lembro-me que, quase chegando em Boston, faltavam talvez uns 2 capítulos para eu completar a leitura do livro. Parei a leitura, levantei meus olhos e olhei para aquele setor do avião onde os banheiros estão localizados. Imaginei se ali perto havia algum anjo em pé. Eu não vi anjo algum, mas formei em minha mente se havia um anjo por ali. Quando o avião já estava quase tocando o solo, o piloto acelerou os motores e o avião ganhou altura de novo, indo em direção ao oceano. Passou-me o pensamento se algum sequestrador de avião havia sequestrado este que eu estava nele, com a intenção de arremessá-lo contra um daqueles 2 prédios mais altos do centro de Boston. Um deles é o Prudential. Para a tranquilidade dos passageiros, o comandante do avião pediu desculpas e explicou que teve que tomar aquela decisão porque uma aeronave estava se movimentando no solo do aeroporto. Aterrissamos em paz. Na noite seguinte, em casa de minha filha Milene e seu esposo, pastor Salmão Silva, acordei pelas 2 horas da madrugada. Passei algum tempo em oração e, já que tinha perdido o sono, decidi continuar com a leitura do livro Angels on Assignment. Creio que faltavam apenas uns 2 capítulos para terminar. Fiquei realmente surpreso, em outras palavras, pulei da cama quando eu li o testemunho dos editores Charles e Francis Hunter, quando se aproximavam do aeroporto na cidade de Boise, Idaho, quando iam para o lançamento do livro. O Senhor Deus soberano permitiu que eu tivesse uma experiência semelhante, creio que para me dizer que os testemunhos contidos no livro são verdadeiros e, quem sabe, para me incentivar a fazer o que estou fazendo ultimamente em relação ao livro Anjos em Missão. Vocês se lembram de que no capítulo 7 ele provou a morte? Pastor Roland Buck registrou o que o Espírito Santo disse a ele. Abro aspas para as palavras que o Senhor disse ao pastor Roland Buck. Escreva, guarde as palavras que eu lhe falei. Elas se tornarão uma luz para muitos. Eu não apenas ministrarei através de você, mas acompanharei essas palavras e darei vida a elas aonde quer que sejam enviadas. Assim como já dei asas às minhas mensagens trazidas a você pelo anjo do Senhor. Não tema falar em nome dele, pois as palavras que eu dou não são suas palavras, mas as palavras dele, e são estabelecidas para sempre. Porventura, elas não são encontradas na palavra eterna e viva dele? Portas de muitos povos e nações que foram fechadas há muito tempo serão penetradas por estas palavras de vida. Eu ordeno às hostes do Senhor que foram enviadas para esta hora, que apressem para ele o ajuntamento de um povo para o seu nome e os preparem para
aquele grande dia do Senhor. Eles procederão e seguirão essas palavras do Pai para preparar o povo, dispersar as forças das trevas e cuidar gentilmente das multidões que ouvirão. Fecho aspas. Assim também creio eu que estas palavras que foram traduzidas do inglês para o português surtam o mesmo efeito que naqueles dias com o pastor Roland Buck.